Faltavam exatamente 2 horas para eu caminhar até o altar quando a minha maquiadora jogou o último produto na minha cabeça. Só que o que era para ser um spray fixador começou a esquentar. Em menos de 5 minutos, a minha pele estava queimando e o meu cabelo virou uma pedra de plástico. Eu não fui para outra igreja. Fui direto para uma emergência de um hospital, onde precisaram passar a máquina zero na minha cabeça para tirar uma resina industrial líquida. Mas perder meu casamento e meu cabelo não foi a pior parte. O pesadelo de verdade começou quando a polícia descobriu quem pagou o triplo do valor para a maquiadora. Destruir a minha vida na manhã do meu casamento. Eu ainda consigo fechar os olhos e sentir o cheiro exato daquele quarto de hotel. Era uma mistura de flores brancas, perfume doce e aquele vapor quente de Babyliss que fica preso no ar. Tudo parecia um sonho. Sabe aquela sensação de que a sua vida finalmente engrenou, que todas as peças se encaixaram? Era exatamente assim que eu me sentia. Minha mãe estava sentada na poltrona do canto, limpando o canto dos olhos com um lenço de pano para não estragar a maquiagem dela. Minhas 2 melhores amigas, que eram minhas madrinhas, tomavam champanhe barato em taças de acrílico e riam alto de qualquer bobagem. O vestiário parecia um cenário de filme. O meu vestido de noiva estava pendurado no armário de madeira escura, limpo, impecável, com aquela renda delicada que eu levei 8 meses para escolher e pagar em trocentas parcelas no cartão. A maquiadora que eu tinha contratado se chamava Carla. Ela não era uma profissional famosa na cidade, mas tinha um portfólio bonito no Instagram e cobrou um valor que cabia no nosso orçamento, que já estava estourado até o teto. Quem tá planejando casamento sabe bem do que eu tô falando. Qualquer coisa que você cita a palavra noiva, o preço multiplica por 10. A Carla parecia uma pessoa simpática, conversava bastante, elogiava meu rosto. Dizia como meu cabelo castanho e longo dava um caimento perfeito com o véu. Natalie. Agora fica bem paradinha e fecha os olhos, a Carla disse, com aquela voz calma de quem faz aquilo todo fim de semana. Vou passar o fixador de alta durabilidade. É o segredo para esse penteado não mover um fio até o final da festa, mesmo se você dançar a noite inteira. Eu sorri, fechei os olhos e dei uma leve respirada funda. Senti o barulho do aerossol. O líquido caiu como uma névoa gelada sobre a minha testa, sobre o topo da minha cabeça e pela extensão dos meus fios. Na primeira borrifada pareceu normal. Um cheiro forte e meio químico, mas eu pensei que era só o cheiro padrão de laque profissional. O problema foi quando ela começou a borrifar mais perto da raiz. Não se passaram nem 10 segundos. O gelado inicial sumiu de repente, dando lugar a uma sensação morna estranha. Como se o sol do meio-dia estivesse batendo direto na minha cabeça sob uma lente de aumento. Carla, tá esquentando um pouco, eu comentei ainda de olhos fechados, tentando manter a calma para não estragar o momento. É normal, Natalie. O produto ativa com a temperatura do corpo para selar as cutículas. Ela respondeu rápida, sem vacilar na voz. Só que a quentura não parou. Em questão de 15 segundos, o morno virou um calor suportável, e do calor foi direto para uma dor lancinante. Era como se alguém estivesse derramando cera quente de vela, ou óleo de cozinha fervendo, direto nas minhas entradas e no topo do meu couro cabeludo. Tá queimando. Carla, para. Tá queimando muito! Eu gritei, me levantando da cadeira de uma vez. Minha mãe deu um pulo da poltrona derrubando a bolsa no chão. Minhas amigas congelaram com as taças na mão. Eu levantei a mão em pânico para passar os dedos pelo cabelo e tentar aliviar a dor. Mas quando a minha mão encostou na minha cabeça, meus dedos não entraram no cabelo. O meu cabelo não era mais cabelo. Ele estava duro, duro como uma placa de plástico rígido, grudado na minha pele. Parecia que tinham jogado uma camada espessa de cola instantânea ou de gesso derretido por cima de mim. O que você fez? O que é isso? A minha amiga Vanessa correu até mim, tocando o meu topo da cabeça e puxando a mão de volta, assustada. Natalie, a sua pele tá vermelha e tá subindo uma fumaça. Eu olhei para o espelho do camarim e o que eu vi me fez perder o ar. O meu cabelo parecia um capacete fosco, e na linha da testa a minha pele já estava com bolhas d'água se formando, como se eu tivesse encostado uma frigideira quente no rosto. A dor era tão insuportável que as minhas pernas fraquejaram. Eu caí de joelhos no carpete do hotel, segurando os braços da minha mãe, que gritava desesperada sem saber o que fazer. Foi um engano. Meu Deus, eu confundi as embalagens na maleta. A Carla começou a gaguejar, juntando as coisas dela de qualquer jeito com as mãos trêmulas. Eu esqueci o spray no carro e usei o frasco errado. Meu Deus, me desculpa, eu preciso ir. Ela nem tentou me ajudar. Na confusão, enquanto minha mãe chorava alto e minha amiga ligava para a emergência, a Carla pegou a maleta dela e simplesmente correu pelo corredor do hotel. Ela fugiu. O que veio a seguir foi um borrão de humilhação e dor física. Em vez de andar até o altar com o meu vestido de noiva, eu entrei na ambulância do SAMU vestida com um robinho de cetim branco, chorando de soluçar enquanto os paramédicos tentavam entender o que era aquilo na minha cabeça. No hospital, a médica da emergência chamou a dermatologista de plantão. As duas olharam para o meu couro cabeludo com uma cara de horror que eu nunca vou esquecer na minha vida. O produto não era fixador de cabelo. Era uma resina industrial de secagem rápida, do tipo que se usa para vedar superfícies ou trabalhar com artesanato pesado. A reação química do produto ao secar gerou uma temperatura altíssima, causando queimaduras de 2º grau em boa parte da minha cabeça. Menina, a gente não tem como dissolver isso com química sem piorar a queimadura da sua pele, a médica me disse, com a voz mais suave que conseguiu, segurando a minha mão. A única solução segura para evitar uma infecção grave e tentar salvar os folículos que restaram é remover tudo. A gente vai ter que raspá-lo. Agora. E foi assim, numa sala fria de hospital, com o som do bip dos monitores e o cheiro de antisséptico no ar, que eu ouvi o barulho da máquina de cortar cabelo. Cada passada da máquina tirava placas inteiras do meu cabelo, grudado na resina, e cascas da minha própria pele. Eu olhava para o teto, vendo o reflexo da lâmpada, enquanto as minhas lágrimas escorriam pelas minhas bochechas e pingavam no lençol hospitalar. Todo o dinheiro investido, os convidados que já deviam estar na igreja, as flores, a música, tudo tinha virado poeira por causa da negligência de uma maquiadora inconsequente. Pelo menos, era isso o que eu achava naquele momento. Eu passei a noite no hospital sob medicação forte para a dor. Minha cabeça estava totalmente enfaixada, e o meu rosto, inchado por causa da reação alérgica e do estresse. O casamento tinha sido cancelado, claro. Meu noivo chegou ao hospital horas depois. Ele parecia abalado, me abraçou com cuidado, me disse que me amava, e que o mais importante era a minha saúde. Ele repetia o tempo todo: "A gente vai processar essa mulher, amor."
Ela vai pagar por cada fio do seu cabelo, eu juro por Deus. Ele parecia o parceiro perfeito. Compreensivo, calmo, me consolando enquanto eu me sentia a pessoa mais feia e destruída do planeta. 2 dias depois, quando recebi alta, e fui para a casa da minha mãe com a cabeça coberta por um lenço, o sentimento de tristeza profunda começou a dar lugar à raiva. Eu não aceitava que aquela mulher simplesmente saísse impune, alegando que tinha sido um engano dentro da maleta de maquiagem. Quem guarda resina industrial de secagem rápida dentro de uma maleta de maquiagem de noiva? Não fazia o menor sentido. Procurei um advogado e entramos com uma ação criminal e civil contra a Carla por lesão corporal grave e danos morais. O caso ganhou uma certa relevância local, e a polícia abriu um inquérito. A alegação da defesa dela continuava sendo erro material involuntário. Mas o meu advogado desconfiou da postura dela. Porque uma maquiadora que mal pagava o aluguel do estúdio, de repente contratou um advogado renomado e caro na cidade para defendê-la. O juiz acatou o nosso pedido e determinou a quebra do sigilo bancário da Carla, referente aos 30 dias anteriores ao incidente, para checar se ela realmente era uma profissional autônoma comum ou se tinha algum histórico estranho. 3 semanas depois daquele dia fatídico, o meu advogado me ligou pedindo para eu ir urgentemente até o escritório dele. Quando eu sentei na cadeira da sala dele, ele me entregou poucas folhas impressas. Eram os extratos bancários da Carla. Natali? Eu preciso que você olhe essa transferência aqui, ele disse, apontando com a caneta para uma linha específica. Na véspera do meu casamento, às 22 horas, a Carla tinha recebido um Pix no valor de 15 mil reais. O valor total do pacote de maquiagem que eu tinha contratado com ela era de 1.200 reais. Alguém tinha pago para ela mais de 10 vezes o valor do trabalho. Quem fez essa transferência? Eu perguntei, sentindo meu coração começar a disparar. Uma sensação ruim já voltando ao meu estômago. O advogado virou a folha e me mostrou o comprovante de identificação da conta de origem. Quando os meus olhos bateram naquele nome impresso no documento, o mundo ao meu redor pareceu perder o som. O nome da empresa que tinha feito a transferência de 15 mil reais para a maquiadora era uma razão social registrada no CNPJ da minha sogra, a dona Márcia. O meu advogado, Dr. Renato, me olhava com uma mistura de pena e seriedade profissional. Ele limpou a garganta, empurrou um copo de água na minha direção e disse: Natali, eu precisei checar 3 vezes antes de te chamar aqui. A chave Pix de origem é o CNPJ da produtora de eventos que ele tem em sociedade com a mãe. O pagamento foi feito exatamente às 22 horas e 12 minutos da noite anterior ao seu casamento. Com a descrição: prestação de serviços operacionais. Projeto espetáculo. Eu não consegui beber a água. A minha mão tremia tanto que o copo de vidro bateu no pires e fez um barulho seco na mesa. Deve ter algum engano, doutor. A minha voz saiu fraca, quase um sussurro. O Lucas, ele pagou o buffet. Ele me ajudou com os custos. Por que ele pagaria a maquiadora por fora? Natali, uma maquiadora de bairro não recebe 15 mil reais na véspera de um evento sem que haja um acordo muito específico por trás. O advogado falou, me encarando nos olhos. A polícia já foi notificada dessa movimentação bancária. Se você quiser, eu posso acompanhar você até a delegacia, ou você pode confrontá-lo antes. Mas como seu advogado, preciso te dizer. Isso não foi um acidente de trabalho. Foi um ato premeditado e pago. Eu saí daquele escritório sentindo como se tivesse levado uma pancada física no peito. A minha cabeça, ainda sem cabelo e coberta por um lenço de seda cinza, latejava sob o sol quente da tarde. Eu peguei um táxi direto para o apartamento do Lucas. Durante todo o trajeto de 20 minutos, o meu cérebro tentava criar desculpas absurdas para defender o homem com quem eu namorava há 4 anos. Talvez fosse um bônus que ele quis dar para ela fazer um serviço perfeito. Eu pensava, num ato desesperado de negação. Talvez a mãe dele estivesse devendo dinheiro para ela por outro evento. Mas no fundo do meu estômago, uma náusea fria me dizia a verdade. Eu tinha a chave do apartamento dele. Entrei sem fazer barulho. O silêncio do lugar era pesado. Quando dobrei o corredor em direção à sala de estar, ouvi a voz do Lucas e da mãe dele, Dona Márcia. Eles estavam conversando em tom baixo, perto da mesa da varanda. Você tem que manter a calma, Lucas. A Dona Márcia dizia com aquela voz pausada e calculista de sempre. O advogado da produtora disse que a cláusula de confidencialidade é cega. A Natali não tem como saber. Se ela perguntar do Pix, você diz que foi um adiantamento para os vídeos de cobertura da festa que a equipe da Carla ia fazer. Mãe, a polícia tá em cima. O Lucas respondeu, e pelo tom de voz dele dá para notar a agitação. O advogado dela pediu a quebra de sigilo. A menina tá sem cabelo, mãe. Ela chora todas as noites no meu colo achando que foi uma tragédia. Eu tô me sentindo um lixo. Um lixo que vai receber 300 mil reais quando o episódio piloto for ao ar, Lucas. Não esquece disso. A voz da mãe dele subiu um tom, firme, quase agressiva. Esse dinheiro paga todas as nossas dívidas e ainda sobra para você fazer o casamento dos seus sonhos no ano que vem, com uma festa 10 vezes maior. A Natália é uma garota simples, ela supera. Cabelo cresce. Essa oportunidade de contrato com a produtora gringa não aparece 2 vezes na vida. O público ama um drama real, e a reação dela no hospital deu o pico de audiência na pré-edição. Eu parei no meio da sala. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Pico de audiência na pré-edição. 300 mil reais. Cabelo cresce. As palavras flutuavam no ar como veneno. Eu dei 2 passos para frente, saindo de trás do pilar e apareci na varanda. O que cresce, Márcia? A minha voz saiu alta, rasgando o silêncio do apartamento. O Lucas deu um pulo da cadeira, derrubando a xícara de café no piso de porcelanato. A Dona Márcia empalideceu na hora, congelando com o celular na mão. O rosto do meu noivo passou de surpreso para um pavor absoluto em questão de segundos. Natali? O Lucas gaguejou, dando um passo na minha direção com as mãos levantadas. Amor, o que você tá fazendo aqui? Você devia estar descansando na sua mãe. Quem pagou 15 mil reais para a Carla me ver queimando num hospital, Lucas? Eu gritei, sentindo as dores da minha cabeça voltarem com tudo por causa da pressão sanguínea. Eu vi o extrato. O dinheiro saiu da sua conta. Da conta da sua empresa. Por que você fez isso comigo? O que vocês fizeram com a minha vida? O Lucas olhou para a mãe dele desesperado, sem saber o que responder. A Dona Márcia, no entanto, recuperou a postura fria muito mais rápido do que eu esperava. Ela ajeitou o casaco, respirou fundo e deu um passo à frente, se colocando entre mim e o filho dela. Natali, senta aqui. Vamos conversar como adultos responsáveis. Ela disse, apontando para a cadeira, como se estivesse me fazendo um favor. Responsáveis?
Eu gargalhei, uma risada histérica, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Você mandou uma mulher jogar resina química na minha cabeça. Eu perdi a minha pele. Eu perdi o meu cabelo. Eu passei a vergonha da minha vida sendo carregada por paramédicos na frente de todo mundo. E você fala em ser adulta? Ninguém mandou ela usar resina de alto impacto, Natalie. O combinado era um produto irritante fraco, só para dar uma reação na pele e fazer o penteado desmoronar no altar. O Lucas explodiu, deixando escapar a verdade de uma vez só, com os olhos vermelhos de pavor. A mulher errou a dosagem. Ela se apavorou e comprou o produto errado no depósito de construção. Não era pra ter queimado a sua cabeça até esse ponto. Eu juro por Deus, Natalie, eu juro pela minha vida que não era pra você ter raspado a cabeça. Eu levei as mãos à boca, em choque absoluto. Eles não tinham apenas planejado o meu sofrimento. Eles tinham contratado uma sabotagem. Por quê? Eu perguntei, sentindo meu corpo inteiro tremer, sem conseguir conter os soluços. Por quê, Lucas? A gente se amava. A gente estava montando a nossa casa. Por que você faria algo tão cruel comigo? O Lucas baixou a cabeça, encarando o chão, enquanto a mãe dele tomou a palavra de novo, sem demonstrar um pingo de remorso sincero. Porque o mercado de entretenimento não paga por casamentos felizes e sem graça. Natalie, a dona Márcia disse cruzando os braços. Nós fomos selecionados para a fase de testes de um formato de reality show internacional sobre casamentos desastrosos e trajetórias de superação. Eles pagam um prêmio astronômico e cobrem todos os custos de produção se o casal entregar um conflito real, orgânico e chocante nas gravações. O plano era simples. O casamento seria interrompido por um imprevisto médico. O vídeo da sua frustração ia viralizar como gancho. Nós receberíamos a verba de produção do canal e nos casaríamos de verdade daqui a 6 meses, em Cancún. Com tudo pago. Ela me olhava como se estivesse me explicando uma planilha de negócios de uma empresa qualquer. Você vendeu a minha dor. Eu olhei para o Lucas, sem conseguir acreditar que aquele era o mesmo homem que segurou a minha mão na sala de emergência 2 dias atrás. Você ficou do meu lado no hospital. E dizendo que me amava. Enquanto contava os minutos para ver a edição do vídeo. Natalie, ouve o que o Lucas está dizendo. A dona Márcia interrompeu, se aproximando com uma pasta preta na mão. A produtora já gravou as cenas de apoio. Você assinou a autorização de imagem completa há 3 meses, quando nós fechamos o contrato de assessoria do buffet. Lembra daquela pilha de documentos do pré-casamento que você assinou na minha mesa? A seção dos seus direitos de narrativa para transmissões de mídia digital e TV fechada tá tudo lá. Juridicamente, você não pode derrubar o programa, sem pagar uma multa de R$500 mil. Ela abriu a pasta e me mostrou a minha própria assinatura. Na última página de um contrato longo e cheio de termos jurídicos. Difíceis. Elas já tinham planejado tudo desde o começo. Desde quando me pediram para assinar os papéis da degustação da comida. Mas nós podemos dividir o cachê com você. A dona Márcia continuou, pegando um talão de cheques na bolsa. O Lucas ama você. Ele fez isso pensando no futuro de vocês dois. Com R$50 mil na sua conta agora, você pode fazer um tratamento estético de ponta, comprar as melhores perucas de cabelo humano do mercado, e ainda sobra para você fazer a sua pós-graduação, sem se preocupar com dinheiro. É só você assinar um termo de quitação e seguir com a gente para o episódio de reconciliação. O público vai amar ver o noivo apoiando a noiva careca. Vai ser um sucesso de audiência. Ela estendeu a caneta na minha direção. Eu olhei para a caneta, olhei para o cheque na mesa, e depois olhei para o Lucas, que continuava de cabeça baixa, sem ter a coragem de encarar os meus olhos. Toda a dor física que eu senti no hospital não era nada comparada à sensação de perceber que a pessoa que eu mais confiava no mundo tinha colocado um preço no meu corpo, na minha imagem e na minha dignidade. Eu não peguei a caneta. Dei um passo para trás. Puxei o lenço da minha cabeça de uma vez só, mostrando a minha cabeça raspada, cheia de cascas e cicatrizes vermelhas de queimadura, e olhei bem no fundo dos olhos do Lucas. Olhe para mim, Lucas. Eu ordenei, com a voz firme. Olhe bem para o que você fez por dinheiro. Ele levantou os olhos devagar, mas desviou o olhar na mesma hora, visivelmente perturbado com a imagem da minha cabeça destruída. Vocês acham que me pegaram numa armadilha por causa de um papel assinado? Eu disse, recolocando o lenço devagar, sentindo uma raiva fria e calculada tomar conta do meu peito. Mas vocês se esqueceram de um detalhe. Vocês pagaram uma criminosa com o dinheiro da empresa de vocês. E papel nenhum no mundo protege alguém de um crime. Voltei as costas para os dois e caminhei até a porta de saída. Natalie, espera! Não faz nenhuma bobagem! Lucas gritou correndo atrás de mim até o hall do elevador. Se você for à imprensa ou denunciar o contrato, a produtora cancela o pagamento e a gente perde tudo. A gente vai ser processado por fraude. Eu entrei no elevador, apertei o botão do térreo e encarei o meu ex-noivo através da fresta da porta que se fechava. Então é bom você guardar esse dinheiro. Lucas, eu disse antes que as portas de metal se fechassem por completo. Porque você vai precisar de cada centavo para pagar o seu advogado. Eu saí daquele prédio sentindo o chão tremer sob os meus pés. Mas pela primeira vez em semanas, a sensação de fraqueza deu lugar a uma fúria lúcida. Eu não era mais a noiva ingênua que chorava em uma cama de hospital lamentando a perda do próprio cabelo. Eu era a vítima de uma fraude sórdida, calculada por pessoas que comeram na minha mesa e juraram me amar. Voltei direto para o escritório do Dr. Renato. Quando joguei os detalhes da conversa sobre a mesa, a admissão do Lucas, o contrato mascarado no meio da papelada do buffet e a tentativa de suborno com o cheque de R$50 mil, o advogado encostou na cadeira e respirou fundo, balançando a cabeça. Natalie, eles foram gananciosos e imorais, mas cometeram um erro grave, disse o Dr. Renato, inclinando-se para a frente. Uma cláusula contratual de imagem ou sigilo é completamente nula perante a lei se for usada para encobrir a prática de um crime. Você não assinou um termo aceitando ter o couro cabeludo queimado com resina industrial. O que eles fizeram foi lesão corporal gravíssima e estelionato. Nos dias seguintes, a minha vida virou um campo de batalha. O Dr. Renato entrou com uma notícia crime na delegacia contra o Lucas, a mãe dele e a maquiadora Carla, anexando o extrato bancário e pedindo a apreensão dos contratos da produtora. Mas o Lucas e a dona Márcia não ficaram de braços cruzados. Sabendo que o tempo deles estava correndo, eles tentaram se antecipar. Uma semana depois, eu estava na cozinha da minha mãe quando o meu celular começou a apitar sem parar. Eram dezenas de mensagens de conhecidos, parentes e até de pessoas estranhas nas redes sociais. O Lucas tinha postado um vídeo editado no perfil dele. No vídeo,
Com uma música triste ao fundo, o Lucas aparecia sentado no sofá da casa dele, com os olhos vermelhos e uma feição de sofrimento profundo. Ele dizia para a câmera que o nosso casamento tinha sido interrompido por um acidente trágico com uma prestadora de serviço irresponsável, mas que o pior de tudo era a minha reação psicológica. Ele me pintava como uma mulher desequilibrada, consumida pelo trauma, que tinha se recusado a aceitar o apoio dele e da família dele. O vídeo terminava com ele dizendo, com a voz embargada: "Eu continuo amando a Natalie, mesmo que o choque tenha feito ela se afastar de mim e me acusar de coisas absurdas. Estou orando pela restauração da saúde mental dela." Era nojento. Ele estava criando uma narrativa pública de que eu estava louca, para que quando a verdade sobre a denúncia saísse, todos achassem que era apenas o delírio de uma noiva traumatizada. Naquela mesma noite, a dona Márcia me mandou uma mensagem no WhatsApp. "Ainda dá tempo de aceitar o acordo e gravar a cena de reconciliação para o programa, Natalie. Se continuar com essa loucura de processo, a única coisa que você vai conseguir é ser vista pela cidade inteira como uma histérica que surtou depois de perder o cabelo." Eu olhei para aquela mensagem e não respondi. A raiva me dava uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. 2 meses se passaram. A investigação policial avançou em ritmo acelerado. A maquiadora Carla, temendo ser presa como única culpada pelo crime de lesão corporal, cedeu à pressão dos interrogatórios. Na presença do delegado, ela confessou tudo. Entregou as mensagens de áudio em que a dona Márcia dava as instruções para causar uma reação alérgica forte na noiva. Revelou a chave Pix do pagamento e admitiu que comprou o produto industrial por conta própria quando não achou o químico mais fraco no mercado. Com a confissão da maquiadora e os áudios anexados ao processo, o juiz criminal aceitou a denúncia. O Lucas e a dona Márcia foram indiciados por lesão corporal grave e fraude, mas o golpe final contra o programa de TV ainda estava por vir. O Dr. Renato notificou formalmente a produtora internacional responsável pelo reality show, enviando as cópias do inquérito policial e provando que a cena dramática gravada no meu casamento envolveu a mutilação física de uma pessoa sem o seu consentimento. Resposta da produtora gringa foi devastadora para o Lucas. Para evitar um escândalo internacional e um processo milionário de direitos humanos, a empresa cancelou imediatamente a compra do episódio piloto, rompeu o contrato com a produtora do Lucas e aplicou uma multa contratual gravíssima contra eles por violação de ética e conduta ilegal. O dinheiro astronômico que o Lucas e a mãe dele esperavam receber evaporou da noite para o dia. Em vez disso, eles ficaram atolados em dívidas, com as contas bancárias bloqueadas pela justiça e enfrentando acusações criminais que poderiam levá-los à prisão. 6 meses após o dia em que o meu cabelo foi destruído, eu estava no tribunal para a primeira audiência do caso. Eu vestia um terno feminino simples e elegante. Não usei lenço nem peruca. O meu cabelo tinha começado a crescer de novo muito curto, com algumas falhas sutis onde as cicatrizes das queimaduras eram mais profundas, mas eu decidi entrar naquela sala de cabeça erguida, mostrando exatamente quem eu era. Quando o Lucas entrou no plenário, acompanhado de seu advogado, ele parecia envelhecido 10 anos. Não havia mais o terno alinhado nem a postura arrogante do homem que achava que podia comprar a minha dor. Ao me ver ali, de cabeça descoberta, sem fugir do olhar dele, ele baixou os olhos imediatamente, dominado pela vergonha. A dona Márcia estava ao lado dele com o rosto rígido, mas sem conseguir esconder o pavor de ver a sua reputação e a sua produtora ruírem por completo. Durante a audiência, o juiz ouviu o meu depoimento com atenção absoluta. Eu contei cada segundo daquele dia. Contei o cheiro da resina, a dor da pele queimando, a humilhação na ambulância e o vazio no peito ao descobrir que o homem que eu amava tinha colocado um preço no meu sofrimento. O processo civil condenou o Lucas, a mãe dele e a maquiadora a me pagarem uma indenização de valor expressivo por danos morais, estéticos e materiais, cobrindo todos os meus custos médicos e garantindo a minha estabilidade financeira para os anos seguintes. No processo criminal, as penas foram convertidas em restrições de direitos, prestação de serviços comunitários e um registro permanente na ficha criminal de todos eles, arruinando qualquer chance de continuarem trabalhando no mercado de eventos. Quando a audiência acabou e eu caminhei pelos corredores do fórum, a minha mãe me abraçou forte, chorando de alívio. Eu olhei para o meu reflexo no vidro da janela do tribunal. O meu cabelo ainda estava bem curto, parecendo um corte estilo pixie, e a pele da minha cabeça guardava marcas que durariam para sempre. Mas, ao olhar para a minha própria imagem, eu não vi uma vítima. Vi uma mulher que não se deixou vender, que não aceitou ser transformada em um objeto de entretenimento, e que colocou no chão a ganância daqueles que tentaram destruí-la. O meu casamento não aconteceu naquele dia. O meu cabelo não voltou a ser o que era, mas eu saí daquele tribunal com a minha dignidade intacta.